Plantão Médico Bandeirantes. Dez e 6, e abrindo então o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, na ponta da linha, recebendo aqui o Dr. Igor Sincos, neurocirurgião vascular, para falar sobre o Dia Mundial da Trombose. Tudo bem, doutor? Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Danilo. Uma satisfação muito grande participar desse programa aqui. Sou um fã da Rádio Bandeirantes, acompanho vocês há muito tempo. É muito bom estar aqui, pode contar comigo aí para o que vocês precisarem, tá bom? Doutor, te agradeço aí pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, né? Um assunto importante mesmo, a gente teve aí no dia 13 de outubro o Dia Mundial da Trombose, uma data aí que foi criada para a gente falar mesmo sobre esse assunto, falar da prevenção, da doença, alertar, né? Fazer esse alerta importante mesmo, né? E já queria aqui, antes de mais nada, começar perguntando, entendendo o que é então a trombose, doutor? Trombose é quando você tem uma coagulação do sangue dentro do corpo, né? O sangue, ele coagula de forma natural quando você é submetido a um trauma, por exemplo, você tem um corte no braço. Se você não coagular, você vai sangrar indefinidamente, né? Então, a coagulação é um sistema de proteção. Só que quando ela acontece de forma espontânea dentro do corpo, ela pode ter uma série de complicações. Ela pode acontecer no território arterial, por exemplo, nas coronárias do coração. Você tem uma trombose de artéria coronária que leva ao infarto. Você pode ter uma trombose da carótida que leva ao AVC, né? Então, qualquer órgão do corpo, a circulação pode ter uma trombose. Mas a trombose mais comum, que a gente mais diagnostica, que mais aparece, é a trombose venosa, né, das veias. As veias são os vasos que trazem o sangue de volta para o coração, principalmente no membro inferior, né? Então essa é a maior prevalência que tem, quando é formado um coágulo na perna, né? E aí você tem um problema ali na perna circulatório, né? E esse coágulo ele pode sair, correr pela sua circulação e impactar no pulmão, que é a embolia pulmonar, que é uma situação bem grave. Então quando a gente fala do Dia Mundial da Trombose, pensando na trombose, nós queremos essas oportunidades para poder explicar para as pessoas quais são os fatores de risco, ou como é o tratamento da trombose, como você faz para evitar ter uma nova trombose. Então, mais ou menos isso, né? Quando a gente fala em trombose, hoje a gente vai discutir a trombose venosa, basicamente a trombose dos vasos, das veias do membro inferior, que tem um risco de tanto comprometimento do membro inferior quanto de embolia pulmonar. Mas então são esses dois tipos que existem, não é, doutor? Então, só para que não haja confusão, são dois tipos, esse que você explicou, a trombose venosa e o do outro tipo? Assim, a gente separa pelos vasos, pelos tipos de vasos, né? As artérias são os vasos que levam oxigênio, levam vida para o tecido, né? O termo trombose pode ser aplicado à coagulação, formação de trombo em qualquer desses vasos, né? A trombose arterial, ela está relacionada mais com diabetes, né? Com hipertensão, com tabagismo, né? São os fatores que causam infarto, AVC, a trombose, a parte arterial, né? Só que isso é menos frequente. O que é mais frequente é a trombose das veias, que são os vasos que trazem o sangue de volta para o coração, tá? Essa trombose venosa, ela pode ocasionar num pós-operatório de cirurgia plástica, por exemplo, né? Num pós-operatório de cirurgia ortopédica. Ela pode acontecer espontaneamente numa viagem de avião, pode ter uma trombose venosa na perna, né? A trombose venosa, diferentemente da arterial, ela pode acometer qualquer pessoa, pessoas mais jovens, né? A trombose arterial geralmente são idosos que têm um problema já circulatório de diabetes, pressão alta e tabagismo significativo. Enquanto que a trombose venosa muitas vezes está relacionada com pílula anticoncepcional. Então uma mulher pode ter uma trombose espontânea num pós-operatório de uma cirurgia de mama, por exemplo. Então por isso que nós temos que fazer toda a avaliação e prevenção desse tipo de trombose, entendeu, Danilo? Então é trombose venosa que pode acometer qualquer tipo de pessoa, em qualquer faixa etária, é isso? É isso mesmo, né? Existem alguns fatores de risco, né? Pessoas que fumam têm uma chance maior de ter trombose, pessoas que estão fazendo um tratamento para câncer têm uma chance maior de ter trombose, né? Pós-operatório de cirurgia, que precisa ficar muito tempo deitada, tem uma chance maior de ter trombose. O anticoncepcional tem uma relação pequena, mas algumas pessoas que têm uma tendência genética hereditária, que é o que nós chamamos de trombofilia,
pode ser desencadeado pela pílula, por exemplo, né? Trombofilia é um conjunto de doenças que estão relacionadas com as próprias proteínas do sangue, né? Então a pessoa ela tem uma tendência maior a formar um coágulo, a formar uma trombose do que as outras pessoas. E aí qualquer mínimo evento ela pode formar essa trombose, entendeu? Doutor, já tem muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes, perguntas sobre a pílula anticoncepcional, né? A gente vai repassar aqui para o doutor Igor Sincos todas as dúvidas aqui dos nossos ouvintes, mas seguindo aqui, muitas doenças elas são silenciosas e assintomáticas, não é? A trombose é uma delas ou não? Não, quando você tem a trombose, ela tem sintoma, né? Então, basicamente, né, a trombose venosa, que é a mais prevalente, nós vamos falar sobre ela hoje, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai ter muita dor na perna, o inchaço, pode ter alteração da coloração, a perna fica mais arroxeada. Essa é a trombose. Então, você imagina que tem uma paciente que voltou de uma viagem de avião internacional, de classe econômica, um dia depois ela começa com uma dor muito grande na panturrilha, olha, a panturrilha está demasiada, está inchada. Nós temos que levar em consideração que pode estar tendo uma trombose, né? Existem tromboses que não causam sintomas? Existem, mas são muito raros, né? A maioria, a pessoa vai ter um sintoma, principalmente dor, inchaço, né? E sensação de peso na perna. Não é algo crônico, ninguém tem trombose crônica, né? É algo bem agudo, né? Pode ter um quadro de varizes, insuficiência venosa, que daí ia ser crônico. Mas quando a pessoa tem um problema agudo, a gente tem que levar em consideração o diagnóstico de trombose. Né? Pensou que é trombose, você precisa fazer o diagnóstico. Como que a gente faz? Principalmente com um exame chamado ultrassom com Doppler, que é aquele mesmo ultrassom que a gente faz de abdômen, para ver vesícula e tal, mas faz para os membros inferiores, para a perna, né? E nesse aparelho tem um sistema de cor que você consegue ver o fluxo sanguíneo para um lado e para o outro, e você consegue diagnosticar a trombose. Então o exame, sempre que a gente tem uma suspeita de trombose, é melhor ir num pronto-socorro ou numa clínica para ser submetido a um exame desse para afastar qualquer chance de trombose, entendeu? Doutor, eu imagino que tenha profissões que estão mais vulneráveis aí, não é? A ter a trombose venosa justamente por ficar muito tempo ali imóvel, não é? Ou viagens longas de avião, ou um trabalho que demande ficar muito tempo ali nessa mesma posição. Existe algum estudo que traz aí um perfil de pessoas que são acometidas aí pela trombose venosa? É uma excelente pergunta, Danilo. Então, o que mais gera relação com o tipo de profissão é a insuficiência venosa, são as varizes. As varizes, elas são um fator de risco para trombose, mas um fator pequeno, né? Não é nada assim absurdo, né? No entanto, como que se forma um coágulo dentro do corpo, né? Uma trombose é nada mais do que um coágulo que está sendo formado no corpo, né? Ela se forma se você tem 3 tipos de lesão, ou se você tem lesão do próprio vaso, um trauma, por exemplo, se você tem uma alteração das proteínas do sangue, né, como eu expliquei antes, ou se você tem uma estase venosa. O que é estase? O sangue está parado. Né? O sangue arterial, conforme o coração contrai e ejeta o sangue pelos vasos, que você sente a pulsação, né, ele vai seguir o seu caminho natural. Né? Depois que liberou o oxigênio, a vida, para os tecidos, para os órgãos, tem que trazer de volta todo o lixo celular, todo o gás carbônico para ser metabolizado no coração, no pulmão, no rim novamente. E o ser humano, ele paga um preço muito alto por ficar em pé, né? O que a gente chama da medicina de ortostatismo. Nenhum outro ser vivo fica em pé. Então nós temos uma dificuldade inerente entre o sangue sair da pé e voltar para o coração, né? Essa dificuldade por esse aumento de pressão, né, causa uma estase, uma parada em certos momentos. Então imagina alguém que fica 12 horas sentado sem levantar da cadeira, né? No final do dia, essa perna vai estar inchada, com risco de desenvolver varizes, e se ela tiver algum fator de risco a mais, pode ser um gatilho para ter a trombose, entendeu? Não necessariamente que vai ter a trombose, né? Não tem a trombose quem quer, né? É quem tem algum fator, né? E os fatores de risco principais são tabagismo, né? A trombofilia, né? Que são os principais, e pós-operatório de cirurgia. Doutor, mas então uma dica aqui, né, para esses profissionais que, enfim, por conta da profissão, precisam ficar mesmo, né? Passar muitas horas sentados, não é? Ou de pé, enfim. O que a gente pode falar para este ouvinte agora que está aqui ouvindo aqui esse nosso bate-papo, as explicações todas, não é? Fazer pequenas caminhadas a cada 30 minutos, 1 hora, isso já ajuda, fazer um alongamento. Que tipo de dica que a gente pode passar aqui para esse ouvinte?
Moço, muito boa pergunta, excelente. Vamos passar assim, um paciente que não sente nada, que quer fazer só a prevenção, né? O que ele tem que fazer? Se movimentar, tem que fazer exercício físico, tem que ter força muscular na perna, não pode ser sedentário, entendeu? O ideal é fazer musculação pelo menos 2 dias na semana, fazer um grau de atividade aeróbica para você manter o tônus muscular, manter a força da circulação para manter a força muscular para manter a circulação de forma adequada, né? Num indivíduo que trabalha muito tempo sentado, muito tempo em pé, o importante é se movimentar e muitas vezes associar o uso de uma meia elástica, né? Na medicina, nós prescrevemos meia elástica para alguns pacientes. Então, se você tem algum sintoma, alguma sensação de peso, cansaço, histórico familiar, varizes na perna, precisa fazer um check-up vascular. Esse dia da trombose, ele também ajuda nós a divulgarmos a necessidade de marcar com o angiologista, com o cirurgião vascular, né, para fazer o check-up vascular. No check-up, o médico vai conseguir identificar se você tem alguma alteração na circulação, né, se você tem alguma indicação específica de fazer algum tratamento e principalmente vai te passar a meia elástica certa para você. Eu, por exemplo, né, quando eu estava na faculdade de medicina, eu fiz faculdade de medicina na Federal do Paraná, em Curitiba. E eu tinha muita dor na perna, muita dor mesmo. Eu ficava em cirurgia, jogava futebol no time da universidade, tudo, mas durante as cirurgias longas que eu ficava instrumentando, auxiliando lá os residentes, eu tinha muita dor na perna. E na época, uma cirurgiã vascular, mãe de um amigo meu, me deu uma meia elástica de presente e falou: olha, usa meia que você vai melhorar. Tirou com a mão a dor na perna, sabe? Isso melhorou muito a minha qualidade de vida. Eu pude então fazer os plantões, sabe que na faculdade de medicina a gente acaba muitas vezes passando a noite acordado em plantão, fazendo plantão com a meia elástica. Então isso foi um dos motivos que me fez olhar para esse lado, que é a parte circulatória, né? E a meia elástica, ela é muito importante, né? Só que tem que ser prescrita de forma correta, né? Tem graduações e tem cada tipo de pessoa tem que ter um tipo de meia elástica. Então por isso que é tão importante ter um acompanhamento médico, sabe, Danilo? Se você for na farmácia e comprar uma meia de suave compressão, vai te ajudar, entendeu? Tudo bem. Agora, se você passar no médico, ele vai conseguir te indicar de média compressão, de alta compressão, te auxiliar a definir o tipo de atividade física que você tem que fazer, a intensidade, né? Agora, se uma pessoa que não faz atividade física, que está trabalhando no dia a dia, o ideal é levantar de 30 em 30 minutos, no máximo, podendo ser de 20 em 20, caminhar uns 5 minutos, se hidratar bastante, beber muita água, tá? Cuidado com os alimentos, né? Alimentos que causam muita inflamação, né? O excesso de peso também é um fator que pode estar relacionado. Desculpa te interromper, doutor, mas quais, por exemplo, dos alimentos que causam inflamação? Tudo que tem excesso, né? Então, excesso de bebida alcoólica, excesso de açúcar, né? Excesso de farinha branca, né? De glúten, né? Tudo deve ser, você pode utilizar de uma forma razoável, né? Agora, uma pessoa que come doce de manhã, tarde e à noite, né? Com certeza ela pode ter um risco de ter mais inflamação, né? Pode desenvolver, não em relação à trombose especificamente, mas em relação ao diabetes, né? E lá na frente esse diabetes está relacionado com uma aterosclerose, com uma obstrução de uma placa de gordura. Então, assim, o que a gente plantar hoje e semear é o que a gente vai colher daqui 5, 10 anos, sabe, Danilo? Então, por isso que é tão importante essa atenção, né, com alimentação adequada, com atividade física, com sono e hidratação. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, no Plantão Médico Bandeirantes, com o Dr. Igor Sincos, que é cirurgião vascular. E hoje, falando, o nosso tema hoje é trombose. Tivemos aí nesta semana o Dia Mundial da Trombose e o Dr. Igor Sincos ajudando o nosso ouvinte a entender tudo sobre essa doença, a prevenção e o tratamento. A gente vai chegar lá no tratamento, a gente já passou um pouquinho pela prevenção, mas tem muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes, muitas dúvidas aqui para o Dr. Igor. Vamos começar a repassar aqui, doutor, a primeira mensagem chegando por áudio aqui. Vamos lá. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Daniel de Santos, Baixada Santista. Eu queria fazer uma pergunta pro doutor. Quem tem muitas estrias na perna tem que se preocupar? Pode dar trombose isso ou não tem nada a ver? Excelente. É Daniel, né, que fez a pergunta? Isso. Daniel, não tem nada a ver, tá? Estrias, elas estão relacionadas com a parte da pele, da derme, né? Podem estar relacionadas com um crescimento rápido, né? Um aumento de peso, um ganho de massa muscular, uma gravidez que você acaba estirando aquela pele e forma as famosas estrias. Elas não têm correlação nenhuma com a trombose, pode ficar tranquilo, tá bom?
E é isso aí, tá? É um problema mais dermatológico. Mais uma aqui. Olá, bom dia. Aqui é Jorge dos Santos. Por favor, pergunte ao doutor se remédio para afinar o sangue pode estar evitando a trombose. Eu costumo sempre tomar o AS infantil, que afina o sangue, né? Se é isso mesmo. Muito bom, Jorge. Excelente, né? É muito legal o áudio aí, viu? Para a gente poder entender melhor a dúvida das pessoas, né? Então vamos lá. O tratamento para afinar o sangue de uma forma efetiva, nós vamos usar medicamentos anticoagulantes, tá? Os anticoagulantes, eles podem ser via oral, injetável ou na veia, tá? Ou subcutâneo, tá? Quando você fala de trombose venosa, tem que usar o anticoagulante. O AS, ele é um antiagregante plaquetário. Né, ele altera a agregação da plaqueta. Nós, na tentativa de explicar para os pacientes, né, o que tipo de medicamento nós estamos falando, a gente acaba falando muitas vezes que está afinando o sangue. Não é exatamente isso, sabe? Quando a gente utiliza o AS infantil, a gente está evitando que aconteça um acidente, uma pequena trombose, né, em algum vaso, principalmente na coronária ou na carótida, que tem a chance de ter o AVC, tá? Então, assim, quando a gente fala da parte arterial, o AS tem uma função excepcional na prevenção, né, de um evento, né? Então, evitar que aconteça o evento, ou se já aconteceu o evento, para evitar que aconteça um novo evento. Mas está relacionado com a parte arterial. Basicamente, é a obstrução de coronária, de carótida ou algumas outras artérias do corpo. Tá? Quando a gente fala de trombose venosa, que é o que a gente estava conversando anteriormente, aí a gente tem que focar mais nos anticoagulantes, tá? Tem vários no mercado, né? Vários tipos de anticoagulantes. Esses sim afinam muito mais o sangue. Eles não vão evitar um infarto, um AVC, mas vão tratar uma trombose na perna e vão evitar a recorrência de uma trombose na perna. Então são duas classes de medicamentos separados. As duas modificam a forma como o sangue circula, né? A chance dele formar um trombo ou não, uma mais específica para uma área, outra mais específica para outra, entendeu, Jorge? Então o AS é excelente, principalmente para diabéticos que têm mais de 50 anos, que têm pressão alta, devem tomar o AS infantil se não tiver uma contraindicação, né? Prescrito pelo médico, para diminuir muito a chance de você ter um infarto, um AVC. Então, a primeira categoria aí de medicamentos do tratamento são os anticoagulantes. E o outro, doutor? O que eu expliquei do AS são os antiagregantes plaquetários, né? A formação da coagulação, ela depende das plaquetas e dos fatores de coagulação do sangue. Você pode agir nos dois, entendeu? A plaqueta é muito mais importante na parte arterial, que é aquela que leva oxigênio, leva a vida, que é o que a gente sente a pulsação. São as artérias. Então você vai usar os antiagregantes para as artérias. Quando você está falando das veias, tudo isso que a gente vê aparente é sangue venoso, sangue retornando para o coração. Trombose venosa, você tem que atuar nos fatores da coagulação. São classes diferentes de remédio que têm o objetivo, né, de afinar o sangue. E esse tipo de medicamento, aí, o tratamento para trombose é de uso contínuo? O paciente ele tem ali um tratamento que dura X tempo? Como que funciona, doutor? Muitas vezes é contínuo, né? Por exemplo, se o paciente teve um infarto, colocou um stent na coronária e precisa do AS, ele vai tomar pro resto da vida, né? Se o paciente teve uma trombose na perna, uma trombose venosa, a gente vai usar o anticoagulante. Normalmente a gente vai tratar esse paciente entre 3 e 6 meses, tá? Normalmente é o que a gente vai fazer. Muitas vezes, como eu expliquei anteriormente, ele tem alguns fatores de risco que não são controlados, né? Então, por exemplo, se ele parar de fumar e usar meia, pode ser que a gente não precise mais usar anticoagulante. Agora, se ele continuar fumando a meia, se ele não usar meia, se ele não parar de fumar, né, se ele tiver alguma alteração das proteínas do sangue, que a gente chama de trombofilia, daí muitas vezes a gente vai ter que estender esse tratamento aí por anos ou até mesmo pela vida toda. Então é muito individualizado, Danilo, a gente não consegue dar uma resposta assim ampla, cada caso tem uma indicação precisa conforme as comorbidades que a pessoa tem, né, o que ela tem de doença acessória, o estilo de vida que ela leva, e a gente tenta fazer uma análise de risco, né, qual é a chance dela ter um novo evento, né, por que eu falo isso? Porque os medicamentos, né, eles não são inerentes, né, a qualquer outro problema. Então, imagina comigo que você está usando o medicamento para afinar o sangue, né? Essa pessoa tem uma chance aumentada, o quê, então? De sangrar,
né? Porque está afinando o sangue. Então está diminuindo a chance de trombose, mas do outro lado você está aumentando a chance de sangramento. Se a pessoa tiver um trauma, um acidente, né, um problema no intestino, pode ter uma chance maior de sangramento. Então, tudo é risco-benefício que a gente tem que pesar, né? A diferença entre o medicamento e o veneno é a dose, né? A gente tem que sempre ajustar a dose e a indicação certa, né? Doutor, atendendo aqui os nossos ouvintes do chat também, que mandam mensagens por escrito, a Maíra Hasselmann pergunta o seguinte, sobre o uso do anticoncepcional, né? Se ele pode causar trombose, o doutor já disse que sim, mas para detalhar um pouquinho então sobre o uso do anticoncepcional e a relação com a trombose, doutor. Tá bom. Isso é muito importante, né? Até para alertar as moças, né, de como levar isso daí adiante a vida, né? Os anticoncepcionais antigos, que eram de alta dosagem, eles tinham muito hormônio e eles sim aumentavam muito a chance de trombose, sabe? Os atuais, a chance de trombose é mínima. Praticamente, uma mulher que está tomando anticoncepcional tem a mesma chance de ter uma trombose que qualquer outra pessoa aleatória aí que você coletar exame na rua, sabe? É muito baixo. Só que qual que é o problema? Se ela já teve uma trombose no passado, ou ela tem um histórico familiar muito significativo de tromboses graves, aí ela pode entrar naquele quadro de trombofilia que eu falei, que são alterações raras, genéticas, mas que esse tipo de pessoa não deve tomar o anticoncepcional normal, né? Mas, como eu falei, é muito baixo o risco de trombose hoje em dia, nos últimos 10 anos, né, com essa evolução dos medicamentos, como as pílulas hoje elas têm uma dosagem bem baixinha, né, a chance é praticamente a mesma de não tivesse tomando, né, a não ser situações muito específicas que a gente tem atenção. Então vale a pena lembrar, se você tem alguma dúvida, se você tem que tomar ou não, se você tem algum histórico familiar, se você fuma, né, se você já teve trombose na sua vida, busque um aconselhamento médico, né? Faça o seu check-up vascular, que é só assim que você vai conseguir tomar a melhor decisão e evitar uma complicação que pode acontecer na sua vida. Tem mais mensagens de áudio aqui para o Dr. Igor, vamos lá. Danilo, do Gotô, bom dia, parabéns pela programação. Alex de Grego, do Morumbi. Eu tive uma trombose no braço direito devido a um catéter do PIC ter dobrado dentro do meu braço após a recuperação de um câncer. Eu fiz todo o tratamento, fiz ultrassom, tudo, e não me deixam nem tirar sangue desse braço que eu tive a trombose. Tá correto? Olha, muito bom o relato, né? O PIC, né, só para as pessoas entenderem, é um tipo de catéter que a gente insere perifericamente, né, no braço, geralmente na altura do cotovelo, né, na parte de dentro, e aí você consegue com esse catéter, ele é bem fininho e você posiciona ele bem próximo do coração. Então, como se você estivesse injetando medicamento lá na boquinha do coração, né? Esse é um excelente catéter. Por quê? Porque ele causa menos trombose do que os outros, né? É um catéter que dura muito, que dá para você, inclusive, sair do hospital, né? E de ficar em casa fazendo tratamento de home care. Então, é um tipo de dispositivo que a gente utiliza muito. Só que não é zero a chance de ocorrer problema. Então, pode acontecer trombose. O tratamento do câncer, né, as células cancerígenas, elas causam uma trombofilia temporária. O que eu quero dizer com isso? Quem tem câncer tem uma chance mais aumentada de ter trombose do que as outras pessoas, né? Então você vê, um catéter que é muito bom, que tem baixo risco, e em quem está fazendo o tratamento do câncer pode ter uma trombose. Teve uma trombose nessa veia do braço da inserção do PIC, você tira o catéter, né, usa o medicamento por um determinado período de tempo, depois vai estar recanalizado. Em 3 meses, 6 meses, a gente repete o ultrassom com Doppler, provavelmente essa trombose desapareceu, a veia está totalmente normal e ele pode sim voltar a utilizar esse braço, inclusive para coletar sangue, para fazer novos acessos, não tem problema, né? Mas obviamente, né, eu estou falando isso aqui sem examinar o paciente e sem fazer o exame com Doppler. O que a gente sempre recomenda é converse com o especialista, né? Não vai na conversa de pessoas que não têm entendimento disso aí. Tem que ser um cirurgião vascular, um angiologista, de preferência titulado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, né? Que tem experiência, que consegue te ajudar a definir. Mas, assim, de uma forma geral, você vai poder utilizar seu braço tranquilamente, com toda certeza.
Doutor, vou juntar duas perguntas aqui de texto. O Paulo Henrique, pelo nosso chat do YouTube, o relato dele, a pergunta é o seguinte. Bom, o nome dele é Paulo, mas ele colocou aqui Eudrin Charles. Tem uma trombose venosa crônica, estou com muito formigamento no braço direito, né? Ele quer saber o porquê desse formigamento. E um outro ouvinte tem um relato semelhante, que é o Ricardo, de São Bernardo do Campo, e ele falou que trabalha como em home office, e após o trabalho ele complementa a renda como motorista de aplicativo, e que ele fica muito tempo sentado, né? E que ele pesava 120 quilos e que hoje o peso dele em um ano foi para 135, e que ele sente muita dormência na perna direita, no braço direito. Ele também quer saber, né, o porquê dessa dormência, desse formigamento, se pode ser trombose, circulação, o que é? Então, provavelmente esses dois pacientes eles estão passando por um quadro de alteração da circulação por um aumento de pressão, não necessariamente uma trombose, né? Principalmente o motorista de aplicativo, né, que está acima do peso, ele não deve ser trombose, né? Provavelmente o que acontece, como eu falei, o sangue tem que sair do pé e subir até a altura do coração. Imagina esse senhor sentado no veículo, né, durante horas sentado, com excesso de peso, o sangue tendo que passar por trás do joelho, né, a dobra do joelho, depois a dobra inguinal de novo e subir até a altura do coração. Então esse aumento de pressão faz com que as veias se distendam, né? Essas veias distendidas, né, elas causam dor, inchaço, retenção de líquido, podem dilatar as veias que estão relacionadas e causar aquelas varizes, que são aqueles vasos dilatados que a gente sente embaixo da pele, assim, na perna muitas vezes, né? Pode ocasionar uma trombose no futuro? Pode, né? Então o senhor precisa urgentemente mudar o estilo de vida dele, tá? Ele precisa melhorar a alimentação, ele precisa encaixar algum tempo para fazer atividade física no seu dia a dia e principalmente usar uma meia elástica para trabalhar. Né, é um problema físico, gravitacional, não existe medicamento, não existe nada, a gente precisa diminuir a pressão na perna dele. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Diminuindo o peso, tá? Fazendo uma atividade física, melhorando a musculatura e usando uma meia elástica para associar esse controle de pressórico na perna. E aí ele vai conseguir trabalhar normalmente, conseguir a renda que precisa para a família. O outro paciente em relação ao braço, né? O braço é um pouquinho mais complexo, porque pode estar relacionado a uma série de patologias, desde hérnia de disco cervical, né, até mesmo a síndrome do desfiladeiro torácico, que por conta da disposição dos vasos, eles passam entre a clavícula e a primeira costela, e pode ter um pinçamento ali, uma compressão. Então, assim, eu não vou conseguir, por uma mensagem, assim, pelo vídeo, conseguir ajudar muito nisso daí. Mas um fato normalmente, trombose não dá formigamento, tá? Então, provavelmente você não tem formigamento. Formigamento está muito relacionado com a parte de nervos, né? Com a parte de inervação. Então, pode ser tanto uma hérnia de disco cervical, quanto um pinçamento do nervo aqui no desfiladeiro torácico que eu falei para você, né? Mas só uma avaliação médica que vai conseguir te ajudar a fazer o diagnóstico correto. Olha, agradecer os ouvintes que estão participando, interagindo, mandando as perguntas aqui, o Laureano Arantes Neto, a Rosana Lima, o Gabriel Secomandi, o Gabriel Miguel Aguilera, o Guga de Ribeirão Pires aqui também conosco, Carlos Almeida Cruz, o Sérgio Roberto, a Edilene Soares também mandou a mensagem para cá, o Marco Andrade, muitas perguntas aqui para o doutor Igor Sinkos. A gente vai colocar mais uma aqui, mais da participação do ouvinte Bandeirantes. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Eu já tive erisipela na mesma perna. Agora já não vou lembrar, são 2 ou 3 vezes. O que eu posso fazer para evitar? O que está relacionado a alguma coisa? Djalma de São Bernardo do Campo. Muito bem, Djalma. Você vê, Danilo, nós estamos passando por toda a anatomia circulatória aqui hoje, né? Erisipela também é um problema que acontece na perna, não tem relação com as veias nem com as artérias, mas tem a relação com os linfáticos. Então vamos lá, vou tentar ajudar aqui para a gente entender o que é. A artéria é a que leva o sangue, lembra que eu falei que tem a pulsação? É a mais importante. Entupir uma artéria, vai ter uma isquemia, vai ter falta de oxigênio, vai morrer algumas células quando você tiver um problema arterial. A veia é que traz o sangue de volta,
né, recolhe todo esse sangue, o lixo celular, o gás carbônico e traz para o coração e para o pulmão. Só que como o ser humano fica em pé, ele tem uma diferença de pressão. É muito mais fácil descer para a perna o sangue do que subir de volta, ainda mais se você não tem um coração por trás bombeando, né? Por isso que é importante ter a bomba muscular da panturrilha, força na panturrilha para fazer um movimento como se fosse um coração contraindo. Pois bem, como tem essa diferença de pressão, os vasos eles são relativamente permeáveis. O que eu quero dizer? Não é um tubo de silicone que não vaza nada, né? O vaso ele é formado por um arcabouço de células. Se você tem uma pressão muito elevada, um filtrado desse sangue, né, um excesso de líquido, acaba saindo da parede do vaso e migrando para o subcutâneo, para a parte de baixo da pele. Então vamos imaginar o seguinte, uma pessoa que não tem problema nenhum na perna, circulação é ótima, se ela passar 14 horas em pé parada, sem se mexer, como que vai estar o tornozelo dela no final do dia? Vai estar muito inchado, muito inchado. Por que vai estar inchado? Porque o sistema linfático, que é o sistema que capta esse excesso de líquido, ele está trabalhando arduamente durante o dia, mas ele não foi capaz de tirar todo o líquido linfático da perna, entendeu? Mais ou menos assim, tá? Uma pessoa que tem zero linfático, destruiu todo o tecido linfático, ela tem um quadro de elefantíase. Todo mundo lembra dos bancos escolares quando a gente estava estudando biologia, filariose e tal, uma doença que é muito comum na África, que pode ocasionar uma destruição do sistema linfático e ficar com aquelas pernas enormes, muito inchadas, né? O que é erisipela? Erisipela é quando você tem uma infecção, né, embaixo da pele, né, no subcutâneo, e ela pega preferencialmente esses vasos linfáticos. Então, toda vez que uma pessoa tem uma erisipela, você precisa entrar com um tratamento. É uma infecção, uma bactéria que entrou embaixo da pele e está correndo por esses vasos linfáticos. Só que toda vez que ela tem erisipela, ela perde um pouquinho de função do vaso linfático. Então, como se a perna dela, ela está assim, tivesse erisipela, fizesse assim. Aí ela faz o tratamento e volta. Aí ela tem um novo episódio de erisipela, dilata mais. Ela faz o tratamento e volta um pouquinho. E a perna vai nessa sanfona, aumentando de diâmetro e ganhando inchaço, ganhando edema, tá? Então, quem tem erisipela não tem nenhum problema arterial, nenhum problema venoso, né? Pode ter concomitante? Pode, mas provavelmente não tem. É um problema do sistema linfático. Qual que é o tratamento? Tem que cuidar para não ter nenhuma porta de entrada de uma nova infecção. Então, não pode ter micose nos dedos, não pode ter feridinha nos dedos, cuidado na hora de fazer as unhas, tudo isso são pontos onde uma bactéria pode entrar e correr no subcutâneo. A partir do momento que você teve uma erisipela, você aumenta a chance de ter novas erisipelas ao longo da sua vida. E cada vez que você tem uma erisipela, você tem um aumento de chance de ter uma lesão do tecido linfático e ficar com edema residual, né? Então, o tratamento, como que é? Da mesma forma que a doença venosa, o tratamento também é compressão, também é uso de meia elástica. Então, o paciente que já teve erisipela precisa usar meia elástica todos os dias, sob orientação médica, escolhendo a melhor meia para o paciente, mas tem que utilizar a meia elástica. Acho que eu consegui explicar. Sim. Ficou alguma dúvida, Danilo? Perfeitamente. O doutor, olha, tem muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes, eu vou concentrar aqui numa só, que é com relação à viagem, né, de avião. A Rosana Lima fala que ela tem muitas varizes na perna e pergunta se ela pode viajar de avião. E o Gilberto Almeida, do Jardim Universal, também quer saber dos riscos, né, de trombose para quem viaja de avião. Tem alguma restrição então, doutor? Tem sim, Danilo. A trombose relacionada à viagem de avião é um problema de saúde pública e ninguém aborda isso, sabe? Por quê? Porque o tempo que você fica na cabine, a pressurização e despressurização, a desidratação, muitas vezes, da pessoa esquecer de beber água, né, e ela ficar muito tempo sentada, qualquer mínima chance dela ter a trombose, ela pode desencadear uma trombose no avião, entendeu? Existem relatos até, casos que a gente acaba escutando e vendo, todo mundo já escutou, de uma pessoa do nada ter uma parada cardíaca dentro do avião, entendeu? Possivelmente, a grande maioria dos casos é uma trombose que aconteceu na perna, esse trombo migrou, foi para o pulmão, e aí a pessoa não conseguia mais respirar, não conseguia circular o oxigênio no pulmão, né, que é a famosa embolia pulmonar. Então tem um risco aumentado sim, e as pessoas precisam se prevenir. Então qual que é a minha sugestão? Uso de meia elástica, né, beber água e a cada hora no avião levantar e andar para frente, para trás no avião para estimular a circulação. Isso é assim, o mínimo que todo mundo deveria fazer. Ah, mas eu estou numa viagem econômica, estou muito cansado, eu vou passar a noite inteira lá. Coloca uma meia,
acordou para ir no banheiro, bebe água, se movimenta, se hidrate, né? Que aí você vai diminuir muita chance. Se você tem um fator de risco, você tá fazendo um tratamento de um câncer, você tem aquelas trombofilias que eu falei, você é um tabagista, você fuma muito, aí você tem uma chance muito maior de ter uma trombose. Aí vale a pena conversar com o seu vascular para ver se vale a pena fazer um medicamento, né? Na minha família, por exemplo, eu tenho uma pessoa da família que ela tem uma dificuldade em não fumar, sabe? Então ela fuma demais. Vai fazer um voo internacional, né? Eu prefiro fazer um medicamento anticoagulante para ela, um comprimidinho 2 horas antes, e ela consegue viajar com baixo risco. Então, você pode indicar isso daí. Mas, aquilo que eu falei, Danilo, não é... As pessoas sempre têm que buscar um check-up, um apoio, um cirurgião vascular de confiança para poder fazer a melhor prevenção. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Igor Sincos, que é cirurgião vascular, falando sobre o Dia Mundial da Trombose, esclarecendo, tirando todas as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Muita gente interagindo, participando, o Reinaldo Dias, a Maria Fátima, João Celeste, o Luiz Carlos de Santa Rosa, no Guarujá, o amigo dele, o Django, também está aqui na escuta, na sintonia. A Joelma, do bairro da Saúde, ela pergunta sobre ônibus e avião, o doutor acabou de responder sobre essas questões. A Márcia de Santo André, doutor, ela quer saber, e essa pergunta realmente a gente, né, por conta da pandemia, a gente teve muitos casos mesmo, né? Ela quer saber da relação da Covid com a trombose. Excelente pergunta. A Covid, principalmente antes das vacinas, ela tinha uma relação fortíssima com a trombose, né? Muito, muito mesmo. Chance de ter trombose, no caso grave, chegava a 14%. Né? Então, os pacientes com Covid grave, nós já entrávamos com anticoagulação. Demorou algum tempo até que o mundo, os médicos, conseguissem entender direitinho qual era o tratamento para Covid, né? Então, principalmente na fase inicial, nós tivemos muito casos de trombose mesmo. Né? Depois, com a vacinação, com os casos diminuindo a gravidade, né? A próprio vírus aí se espalhando pela comunidade, acabou diminuindo e voltando ao patamar normal, né? As vacinas, tem algumas vacinas que tiveram algumas correlações com a trombose, mas não foi nada comprovado, assim, foram relações anedóticas que a gente não consegue realmente vincular isso daí. O fato é que o risco de trombose é muito maior, mais de 1000 vezes maior com a Covid do que com a vacina, tá? Então, muita gente me pergunta isso e eu falo, é importante se vacinar, tem que se vacinar, não tem jeito, tá? Mas e se tiver trombose no futuro e tal? Se você tiver Covid, você vai ter uma chance muito maior de trombose, né? Hoje, graças a Deus, os casos estão bem mais brandos, bem mais leves, né? E a gente entende melhor a doença e consegue fazer o tratamento já na fase inicial, utilizando muitas vezes anticoagulantes, principalmente nos casos mais graves ou nos pacientes que têm algum fator de risco, como eu falei várias vezes aqui hoje. Mandar um abraço aqui também para o Djalma Silva, que está na nossa escuta, na sintonia, a Leila de Carvalho, a Isabel Alves Brito, Marcos Rossini, o Everaldo Romeu, Ademir Antunes, todos eles mandando mensagens aqui, acompanhando atentamente a entrevista do doutor Igor Sincos, que é cirurgião vascular, Francine Vieira, o Fernando Camargo Araújo, Paulão Silva, Liliana Nagano, Cristina Midori, todos atentos aqui nas explicações do doutor Igor Sincos. E tem perguntas, mais mensagens de áudio aqui, dá tempo da gente colocar mais algumas aqui para o doutor Igor. Bom dia, Band, bom dia a todos aí, feliz aniversário pro jovem aí. Um abraço pro doutor. Eu sou motorista de carreta e normalmente eu rodo, dirijo, não assim, continuamente, né? Mas eu trabalho de 14 a 15 horas por dia e fico muito sentado dirigindo. Se tem algum risco para mim, se eu tenho que fazer algum preparo, alguma coisa, para evitar uma trombose. E muito obrigado pelo programa aí. Todo sábado que eu estou trabalhando eu procuro assistir. Aqui é Geraldo Carreteiro, 57 anos. Não fumo, não bebo, não tenho diabetes, não tenho nenhum problema de saúde. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado aí ao Geraldo aí pela audiência de sempre. Então, doutor? Pô, Geraldo, um salve aí para você, pelo seu trabalho aí que ajuda tanta gente, né? Levando aí alimentos e produtos para todo o Brasil, né? E esse tipo de população, né? Eles ficam muito na estrada, né? É uma situação difícil, né? Muito tempo ali sentado, né? Dirigindo, né?
Apesar de que tem um movimento ali, né, das panturrilhas, conforme, né, você está trocando de marcha, acelerando, freando, então tem algum grau de movimentação. O ideal é que você conseguisse fazer um pouquinho de atividade física durante a sua semana, né? Ajustasse o seu horário para fazer uma caminhada, né, um exercício. Precisa se hidratar, né? Então, muita gente acaba tomando chimarrão, tereré, ou mesmo água, né? É importantíssimo, vai te dar um baita de um apoio isso daí, né? Você se manter sempre hidratado. E uma sugestão que eu dou para você, meu amigo, é usar uma meia elástica, sabe? Tem uns 3, 4 pares de meia elástica, você calça como se fosse um meião de futebol, fica abaixo do joelho, ele tem um gradiente de pressão, é 30 milímetros de pressão embaixo e 20 em cima, então chega final do dia, a sua perna não tem aquela sensação de peso, aquele cansaço, aquela vontade de pôr a perna para cima, você vai conseguir performar melhor no seu trabalho, né? Então uma sugestão que eu dou, se tiver dúvida, marca com o vascular, né? Faz um check-up, dá uma olhadinha, ele vai te passar a meia certa, né? Eu uso no meu dia a dia, na minha vida, e recomendo para a grande maioria dos meus pacientes. Eu acho que essa é a principal coisa que você pode fazer, meu amigo. Boa sorte aí, parabéns. O Fabiano Sobrinho, na nossa escuta também, a Leonor Braz, Fábio Adame, Rosimeire Dias, a Clélia Maria Vieira Neves, Thaís Melo, a Dona Ilze também está aqui acompanhando, a Ana Luísa, que é fã do Jarbas Homem de Melo, que em instantes estará aqui conosco no Do Bom e do Melhor, o cantor e ator, diretor, bailarino, coreógrafo Jarbas Homem de Melo, da qual a Ana Luísa é fã, já está aqui na espera, na expectativa aí para a entrevista. Nádia Bacanelli também está aqui, Eduanir Vassal, muita gente ouvindo, acompanhando aqui a entrevista com o doutor Igor Sinkos. Doutor, dá tempo de mais uma, que atender mais uma mensagem aqui do nosso ouvinte. Vamos lá. Bom dia, doutor. Bom dia, Danilo. Aqui é a Rosânia da Vila Guilherme. Eu não tenho varizes, mas tenho alguns vasinhos. E trabalho da 1 às 19 sentada, né, recepcionando os pacientes de um consultório médico. Eu posso usar a meia elástica? E que compressão seria? Olá, Rosiane. Muito bem, né? Quem tem vasinhos na perna é uma questão muito mais estética, tá? Não tem problema de saúde, você não vai ter trombose, não vai ter nada grave por conta disso, né? Se te incomoda, você pode fazer aplicação, laser, uma série de tratamentos, né? O fato de você ficar várias horas sentado, você pode e deve usar meia elástica, tá? Pela sua voz, né, eu imagino que você seja uma pessoa jovem, né, se você não tiver nenhuma comorbidade, é mais tranquilo de indicar, né, a utilização da meia elástica, né, uma meia de média compressão, né, de 20 a 30 milímetros de mercúrio, está super indicada, né, para quem quer fazer uma prevenção. A de suave compressão, ela ajuda um pouquinho, mas para quem já tem vasinho e tem algum desconforto, já é melhor partir para de média compressão, tá? Você pode comprar em casa ortopédica, de produto médico, até na internet vende. Muitas vezes precisa de receita médica, tá? Para esse nível de compressão. Mas como eu te falei, o seu caso me parece um caso bem simples, bem tranquilo, uma prevenção mesmo que a gente precisa fazer e tem uma indicação total, ao meu ver, de você usar meia elástica, tá bom? Olha, queria agradecer demais aqui a participação do doutor Igor Sinkos, que é cirurgião vascular, hoje falando sobre a trombose. Tivemos aí o Dia Mundial da Trombose. O doutor, ao longo aí dessa parte aqui do programa, foi explicando, né, para os nossos ouvintes em detalhes sobre o que é a prevenção, o tratamento, passando dicas importantes mesmo. Claro que a gente não conseguiu atender todos os nossos ouvintes, as mensagens que foram muitas, ainda bem, não é, doutor? Mas a gente marca aí uma próxima para continuar falando sobre esse e outros assuntos. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, um bom final de semana. Obrigado, Danilo, uma satisfação estar aqui, obrigado pelo espaço, por essa patologia tão importante, né, e orientar as pessoas a conseguirem se prevenir. Com certeza vocês impactam a vida de muita gente aí, tá bom? Vocês estão de parabéns, pode contar sempre comigo. Obrigado, doutor, um forte abraço.